Casos de erros de enfermagem assustam a sociedade. A falta de formação adequada está cada vez mais gerando graves falhas, levando o paciente à morte. Fatos recentes mostram o despreparo de alguns profissionais da categoria. É hora de reavaliar a formação desses profissionais e também a responsabilidade de cada um. Para falar sobre esse assunto, o Alerj Debate recebe a deputada enfermeira Rejane, Maria Terezinha Nóbrega da Silva, vice-presidente do Corém RJ, e Luciana Reski, diretora do Núcleo Intensivo de Cursos Escola de Saúde. Deputada enfermeira Rejane, o caso mais recente foi da estagiária de enfermagem que injetou café com leite numa senhora de 80 anos que foi atendida em São João do Meriti. Ela mesma deu entrevista durante a reportagem que saiu na mídia, falando que ela não se sentia preparada para assumir aquela função. Como evitar esses erros? Então, Graziela, primeiro lamentar, né? Lamentar esse tipo de situação, não é a primeira vez. E nós, enfermeiros, estamos muito preocupados com essa questão. A questão da formação nos suscita participar desse debate, buscar aqui também na Alerj audiências públicas para que possamos aprofundar essa questão da formação dos profissionais de enfermagem. É importante explicar que o nível técnico, auxiliar e técnico, é muita responsabilidade também da Secretaria Estadual de Educação, que é quem autoriza a abertura desses cursos. O MEC autoriza a abertura das universidades. E a mídia hoje coloca muito a questão da responsabilidade do próprio Conselho de Fiscalização Profissional para fiscalizar essas escolas. E o que ocorre é que o Conselho de Enfermagem, o COFEN, ele tentou, inclusive com uma ação judicial, fazer uma regulamentação, fazer esta fiscalização, ter um instrumento para fiscalizar. Só que nós temos aqui uma ação, uma decisão judicial, né, que proíbe o Conselho de fazer essa fiscalização. Então, por conta disso, o Conselho joga a responsabilidade de volta para a Secretaria de Educação e para o MEC. E eles aí informam que também não é responsabilidade deles. Né? Aqui, numa resposta ao G1, né, a Secretaria de Educação informa que, no caso do curso técnico de enfermagem, o Corém é responsável por fiscalizar os supervisores de estágio nos hospitais. A Secretaria informa que o Conselho é responsável. Tem uma ação judicial informando que a exigência de apresentação de certidão de responsabilidade técnica e anotação do enfermeiro técnico para as instituições de ensino, ou seja, esse responsável técnico na instituição de ensino, não possui base legal, é a decisão judicial. Então, nós estamos num vácuo jurídico que é importante que a gente desenrole, porque não é a primeira vez que acontece, né? Os alunos ficam sozinhos nas instituições. Nesse caso específico, as alunas ficaram sozinhas. O profissional que está ali fazendo o papel dele de assistência à população, ele ganha para ser profissional dentro da instituição, ele não pode, ao mesmo tempo, ser o preceptor do aluno. A escola tem que botar um preceptor, tem que botar um responsável técnico, né? Junto aos... Tem uma resolução do quantitativo desses profissionais. Baixada pelo COFEN. Baixada pela assistência mínima ao autocuidado, 10 alunos por supervisor. Então, vai decrescendo mediante a situação do próprio paciente. Você chega a assistência intensiva, 5 alunos por um supervisor. E nada disso é respeitado. Quer dizer, tem escolas, como a escola aqui, que respeita. Agora, e as outras todas, que ninguém fiscaliza, que ninguém assume isso como responsabilidade? E o que é pior, né? Que a gente sabe que quanto mais escolas dentro das instituições, melhor. Porque existe uma coisa chamada de contrapartida.
A escola tem que pagar por cada aluno no campo de estágio. Então, tem escolas que pagam R$7.000 por mês. Como a Gama Filho estava devendo 7 milhões. Então, tem muita coisa complicada nesta situação. E o que a gente acha disso? Só não pode ficar cortando só a cabeça do enfermeiro, como aconteceu lá. É muito mais fácil a gente ceifar o enfermeiro, todo mundo se cala, porque para a família já achou um culpado, né? Exatamente. E deixa por isso mesmo. Então, vamos meter o dedinho, vamos discutir. E a gente quer saber, contrapartida, quem interessa, que dinheiro é esse que entra para as instituições, se não entra em dinheiro, entra em material, se esse material está sendo patrimoniado ou não está, professora Terezinha. Tem muita coisa aí dentro. Né? E a mídia, infelizmente, não discute, porque talvez também não tenha como discutir esse processo intensificadamente, mas a gente quer discutir. Inclusive, se for o caso do Conselho fazer a fiscalização, eles queriam fazer. Meu Deus do céu, então deixa fazer. Mas alguém tem que O que falta para o Conselho fazer essa fiscalização, então? Veja só, o Conselho precisa primeiro de ter autoridade para fazer essa fiscalização. A gente não pode fiscalizar aquilo que não está autorizado a fiscalizar. O que o Conselho tem feito até então, com bom senso e com muita moderação? A gente entra nos hospitais para fiscalizar os estabelecimentos. Os nossos fiscais chegam lá, se verificam nessa fiscalização que há alunos e que há professor naquele campo de estágio, eles procuram saber da responsável técnica do hospital, que é a pessoa com quem a escola tem que se articular, o plano de curso da escola deveria estar sendo discutido com essa responsável técnica. Ou com o centro de estudos. Ou no caso, se tiver centro de estudos na instituição, com o centro de estudos da instituição, no sentido de que se verifique se aquilo que aquela escola precisa treinar o aluno existe como possibilidade de ser feito naquela instituição. Porque, de repente, ele quer treinar em relação à mulher e à criança e aquele hospital é só uma clínica médica, ele não tem nada a ver. Então, é preciso conjugar os interesses da parte teórica, da parte prática. Não se forma aluno sem essas duas coisas. Aluno de enfermagem não é formado sem campo de estágio eficiente. Senão, nós colocaremos no mercado de trabalho profissionais que vão criar problema, certamente. Mas isso Aí o Corém fiscaliza a responsável do hospital e os funcionários do hospital. O que a gente tem feito é o seguinte, a gente cobra da responsável técnica, porque dessa nós podemos cobrar. Mas nós não podemos cobrar do diretor da escola, nem da coordenadora do curso, nem do supervisor do estágio. Do supervisor do estágio, o que a gente cobra é se ele é de fato enfermeiro, qual é o Corém, RJ dele, número tal, e se ele está inscrito no seu conselho. Está devidamente legal e habilitado para funcionar como enfermeiro num local de serviço. Isso a gente pode cobrar. O que ele faz com o aluno, a gente pode descrever e até podemos denunciar, mas nós não podemos intervir. E essa missão é da Secretaria de Estado de Educação, que tem seus problemas também. O número de supervisores da Secretaria de Educação para fazer essa fiscalização é muito pequeno. A comissão verificadora de escolas também extremamente... Ela tem uma dificuldade enorme de se organizar para promover essas fiscalizações com mais permanência, com mais continuidade. Não adianta fiscalizar uma vez por ano. O ideal seria que cada escola, pelo menos, fosse fiscalizada plenamente 2 vezes por ano. Tem escola que não tem nem laboratório. Tem escola que você tem uma comissão verificadora para autorizar o curso. Muitas vezes esses cursos são abertos sem autorização e a resolução 295 do Conselho Estadual de Educação diz que não deve abrir a escola sem autorização. Entretanto, uma das seus últimos artigos, ele coloca lá de que se a pessoa começou, mas não está autorizado, aí se dá um prazo de alguns meses para que a pessoa, então, se atualize legalmente. Quer dizer, ao mesmo tempo que diz que não pode, quando encontra em erro, ainda concede tempo para que ele se regularize. Enquanto isso, ele está trabalhando sem ter tido uma comissão de verificação
e você não sabe em que condições, não é? Então, há muitos entraves e isso, por exemplo, talvez num curso técnico que não seja da área de saúde, isso não venha a ser problema. Exatamente. Mas na área de saúde, nós não podemos fazer do mesmo jeito. Exatamente. Isso daí traz consequências. É preciso que haja diálogo entre Secretaria de Estado de Educação, os conselhos profissionais, que não são só os nossos, são os de técnicos de radiologia, são os conselhos de odontologia, que também tem técnicos de higiene dental. Esse diálogo precisa se estabelecer com a Secretaria de Educação. Não é possível se formar alunos que dependem de campos de estágio, onde esse diálogo não ocorra com frequência e que tenha fóruns permanentes. E que não é só para discutir os probleminhas do dia a dia, mas sim discutir efetivamente princípios e formas de conduta para esses cursos serem organizados. Luciana Resch, nós falávamos aqui a respeito de processo seletivo. Sim. Como avaliar pessoas capacitadas para entrarem no mercado de trabalho e avaliar se um curso é bom ou ruim? Bom, fica difícil um pouco para eu falar do que os outros estão fazendo, né? Eu prefiro falar do que eu faço e que eu acho que é uma responsabilidade que a gente tem que ter com a sociedade. A característica de uma escola técnica é a empregabilidade em um serviço de qualidade para a sociedade. Então, pensando nisso, a gente traça um perfil profissional de conclusão, que vem muito do que o Corém magnificamente faz. Eu acho que o Corém tem um trabalho bacana em cima do profissional, tem um perfil profissional de atuação, aonde ele vai atuar, o que ele vai fazer, qual é a limitação que ele tem, quais são as interfaces dele. E a gente trabalha com esse perfil profissional de conclusão, de atuação, e um projeto pedagógico em consonância com isso, ou seja, que traz condição para esse perfil profissional de conclusão. Então, as escolas trabalham com uma deliberação, né, do conselho frágil, porque a gente encontra brechas, né, como essa. Daqui a 6 meses eu posso abrir a escola, mesmo sem a fiscalização. Um projeto pedagógico livre, que é o que se determina pela LDB. Historicamente, a gente vai conseguir chegar a isso. Mas as escolas trabalham, então, com uma certa liberdade, o que pode trazer problema se você não tem maturidade para trabalhar. Então, na verdade, quem avalia o profissional é o mercado de trabalho. É lá que, de fato, a competência dele, que é a capacidade dele articular e mobilizar conhecimentos, habilidades, intenções, valores e emoção, isso a gente trabalha na escola, é o mercado que avalia. O que a gente faz é estimar esse aluno. Então, a gente estima que o projeto pedagógico, junto com a habilidade dele, está funcionando. Então, o que a gente traz para a escola? Uma responsabilidade de ter um projeto pedagógico forte, em que o aluno seja crítico em relação a isso, que ele trabalhe junto ao projeto pedagógico. Então, o estágio ele não pode estar dissociado, que é a prática, de uma teoria. Então, a teoria embasa uma prática e a prática embasa uma teoria. É preciso que isso esteja junto. Não existe mais, hoje a gente vai trabalhar a teoria, daqui a pouco você vai para a prática. Então, os laboratórios técnicos precisam ser equipados. É preciso que o aluno vivencie na escola o conhecimento e a prática simultaneamente. Então, é fundamental que exista tecnologia nas escolas, né? Que a gente consiga trazer material de ponta para esse aluno o mais próximo possível, que são os simuladores. Eu não gosto nem de chamar de laboratório, são os simuladores, né? Então, se ela não conhece esse caso pontual específico, um catéter e uma sonda, ela não vai conseguir realmente fazer um trabalho e vai levar à morte um paciente, né? Então, ela não consegue diferenciar isso. O que infunde, o que aspira, isso é um conceito básico. Tem que levar para o laboratório, para o simulador e fazer a atividade, né? O profissional tem que ter a consciência da função que ele está exercendo. Ele tem que ser crítico, inclusive. Mas dá trabalho para as escolas você ter um aluno crítico. Mas por Se que me que permite, se autoriza? Só um instante. Ele, inclusive, uma das primeiras coisas que ele tem que aprender, que está lá na sua lei do exercício profissional, é que quando ele não souber e não se sentir habilitado, ele pode dizer, eu não sei e não faço. Isso serve para o profissional e para o aluno. Então, essa é uma das primeiras, uma das primeiras aprendizagens de um aluno numa escola séria. E a escola vem construindo isso, esse conhecimento. Só uma questão. Que esse tipo de escola, né, a gente parabeniza. Só que no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, o que muito a gente vê são as escolas fundo de quintal. Mas elas não podem estar ali. É isso. Na saúde, Quem é elas que não tá podem autorizando? estar ali.
Nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco e nós vamos falar a respeito dos erros de enfermagem que vem acontecendo no Brasil todo. É só um instante, nós voltamos já já.